todo mundo. Bom dia. Vou fazer uma apresentação rapidinha dos nossos convidados. Para contextualizar, para quem está assistindo ao vivo, a gente está no Teatro Brasileiro de Comédia e é uma obra que está paralisada há alguns anos, infelizmente. Né? Uma obra pública, com dinheiro público, recursos públicos paralisada. E a gente resolveu vir aqui como sugestão do Alberto e do Alexandre, sócios do URD, arquitetos, e enfim, eu acho que é uma aula tão rica quanto o Colégio São Luís, quanto a Entia. Talvez, eu acho que uma das questões mais polêmicas da gente sem dúvida tratar num momento que o país está passando por uma grande polêmica política também. Então, acho que estar aqui foi uma sorte azar ali do curso. Que a gente sabe que sempre acontece esse tipo de coisa de cancelar de última hora, enfim, existe alguns personagens durante quando a gente está fechando, preparando todo o curso, tal, que, enfim, às vezes alguém fica doente, ou às vezes alguém não pode ir, ou às vezes o colégio não libera, então tem todas essas questões e, enfim, mas contextualizando, né? Apresentando aqui o Alberto Ferreira Barbur. Ele é arquiteto formado na USP São Carlos em 2001. Ele foi coordenador de projeto no escritório Piratininga Arquitetos de 2002 a 2003. Ele foi professor convidado na disciplina de representação gráfica na USP de São Carlos, como convidado em 2002 e 2003, e foi colunista de arquitetura da revista Morar na Folha de São Paulo de 2006 a 2008. A Heloísa Maringoni, que é a engenheira que fez o cálculo da estrutura do teatro e também fez o cálculo da estrutura do Colégio São Luís, quem diria, então foi uma coincidência também deu certo. Já deu certo, o convite dupla continuou, foi estendido. E bom, a Elo, eu tive aula com ela na Escola da Cidade, né? Foi minha professora de cálculo estrutural e de estrutura, tecnologia. Acho que é mais abrangente do que isso, porque no final das contas a gente, enfim, eu acho que a Elo deu uma noção do entendimento da estrutura como algo maior do que só o cálculo, uma questão de incorporar o desenho da estrutura diretamente nos nossos projetos e enfim, de uma maneira muito leve, né? Como todo mundo às vezes tem meio receio tipo, medo de matemática e cálculo e tal. A Heloísa passava pra gente de uma maneira muito generalista, mais humana, o lado da estrutura, que na minha visão, como também a personalidade dela, com todas as aulas que você faz de modelo vivo e música, enfim. Então, eu acho que ela vai explicar, vocês vão entender a estrutura daqui, e a gente pode depois fazer uma palhinha também do São Luís, só para aquela conversa que a gente estava tendo fora, passar um pouco para eles como é que foi. E ela é sócia fundadora da Companhia de Projetos, que é o escritório, em 91, certo? Atua na área de projeto e consultoria estrutural com ênfase em projetos especiais. É boa essa descrição, né? Vou começar a usar, que eu faço projetos especiais. É verdade, pode que fazer comum. Projeto especial só, né? Vai divertir. Desde a sua criação, desenvolve projetos em consonância com a proposta arquitetônica, integrando assim a poética arquitetônica à estrutural. Estruturas em aço, concreto armado e madeira, como especialidades, integram seu portfólio compondo uma trajetória diversificada e abrangente. Prêmio Talento em Engenharia Estrutural em 2011, na categoria Obras Especiais com um projeto para o Centro de Pesquisas da Petrobras, CENPES 2. Menção honrosa em 2014, na categoria Obras Especiais com um projeto para Casa EB São Bento Sapucaí, que é projeto de quem? Do UNA Arquitetos. Bom, acho que o Colégio São Luís também foi premiado, que a gente ia, né? Sim. Foi premiado também. Ganhou da Asber o prêmio, foi finalista do Tomiotaki. E
ganhou mais uns prêmios. Não lembro todos. Legal. Que bom. Pode ver no site lá do depois todas as informações. Bom, só retomando um pouco da escolha, então, né? O curso, a gente sempre tenta fazer essa conversa mais multidisciplinar também, de trazer outros atores do projeto. Aqui no caso, então, a gente junta a engenharia, a arquitetura, que foi separada na década de 40, né? Antes era engenheiro arquiteto, agora está voltando também no curso dentro da USP, tem a formação da FAO-Poli, né? Que é a dupla formação. Então, eu acho que é sempre muito prazeroso ter essa conversa, entender tudo isso. E, particularmente, toda essa questão do Teatro Brasileiro de Comédia, para mim, e eu imagino que eu estou projetando isso também um pouco em vocês, que é essa questão de entender esses bastidores todos do porquê que um projeto tão significativo como esse para a cidade de São Paulo, ele para no meio, né? Enfim, são 7 anos, se eu não me engano, de obra paralisada, né? Algo parecido. Que eu estava lendo um pouco antes. E quem perde com isso, né? É só a cultura, né? Só não, a cultura, a sociedade, a população, e fica essa disputa política na mão de pouquíssimas pessoas, e todos nós aqui somos prejudicados com essa... Tem um vindo aqui. Exatamente, eu acho que nunca... Acho que não foi pior. Nem antes, né, enfim. Vira uma coisa burocrática sem a noção do contexto real do que significa isso. Isso que é pior, né? Ainda fica só na planilhinha. E... Olha, é um teatro que historicamente tem um valor enorme, né, para a cultura brasileira. Muitos atores e atrizes começaram a vida aqui, né? O edifício é tombado pelo Condefat, pelo Compresp também. Então tem todo esse contexto que imagina a dificuldade que não é fazer um projeto num edifício como esse. Seja entrar no mundo cenotécnico, é super complexo, né? E, enfim, eu imagino que deve ter saído alguns pilares daqui também, né, para fazer. É só olhar aí do lado. Então, para conseguir fazer todas essas grandes aberturas, né, para não ter interferência na plateia. Então, enfim, eu acho que é uma conversa que a gente poderia ficar aqui, eu acho, o dia inteiro falando sobre isso, ou uma semana inteira, fazer só um curso sobre isso. Então eu deixo a palavra para vocês, talvez um pouco para o Alberto contextualizar o projeto de arquitetura e um pouco do processo de contratação também, como é que vocês chegaram aqui a ser contratados para fazer esse projeto. E eu acho que é interessante também falar uma breve descriçãozinha do seu escritório, como funciona, como que vocês trabalham, de onde vem o nome, enfim, eu acho que para eles entenderem um pouco aí. Bacana. E obrigado por aceitarem o convite. E eu queria começar justamente agradecendo o convite, agradecendo por vocês concordarem com a ideia de vir conhecer. Foi uma substituição de última hora, mas que eu também acho que acaba sendo uma vantagem meio de surpresa para nós, porque é uma discussão do momento, pertinente, que tem uma riqueza de temas que você pode linkar aqui da dificuldade que é você levar para frente um projeto com as peculiaridades que é o TBC. Né? Envolve patrimônio histórico, envolve as dificuldades técnicas, envolve você ter um cliente público que te leva no limite da austeridade do projeto sempre, para ver se você consegue viabilizar, alguns entraves burocráticos, e tudo isso você tentando preservar o espírito da vocação do prédio e tentar reentender que vocação é essa no contexto de hoje, como ele se reinsere hoje na Bela Vista, como ele se reinsere no entorno, né? Então, o TBC ficou muito tempo fechado, está há muito tempo fechado, né? E o exercício desse projeto é o exercício de reabrir o TBC, né? Que antes de ser um prédio, era um grupo teatral, que é o grupo teatral que praticamente funda o Teatro Paulistano.
né? Então, isso aqui se tornou a sede desse grupo, né? Ele levou o nome do que era um grupo de teatro, né? Então, a história é muito rica, a gente estudou extensamente para poder fazer o projeto, conversamos com fundadores na época do projeto, um projeto de 2010, né? Mas eu estou entrando a falar, assim, a URD tem, agora em 2018, acho que vamos fazer 15 anos já, né? Eu trabalhei um ano, acabei de descobrir juntos, né? E logo saí junto com o Alexandre para a gente abrir o nosso, assim, que é uma experiência também, não vou dizer assim, não tente fazer isso em casa, mas se for fazer, faça com cuidado. A gente era muito jovem quando abriu o escritório, né? Então também pagamos um pouco o preço de fazer isso, tínhamos até outros sócios na época, que foi quando nós ganhamos a expertise de fazer projetos de teatro, né? E essa expertise nos capacitou, então, a entrar nessas concorrências de projetos de teatro, e ganhamos numa concorrência pública o direito de fazer esse projeto, né? Fizemos o esforço para pegar esse projeto, começou muito antes de pegá-lo, de fato, para viabilizar por uma série de coisas. Era um edital bastante complexo e bastante limitado, com o qual, num primeiro momento, você não tem muito como lidar, né? Então, assim, tem o escopo todo cenotécnico que é pesado para você refazer, porque não é um teatro, é um casarão convertido em teatro e que se tornou parte da história e da memória da cidade. Mas, tecnicamente falando, sempre teve bastante limitação, né? Para você fazer um urdimento, aliás, o escritório chama URD por causa de urdimento. Assim, a gente começou com essa raiz do teatro, né? E depois expandimos, ganhamos bastante experiência projetando teatro, mas depois passamos pela fase das escolas, né? Fazendo projetos com São Luís, fazendo projeto com o Colégio Rio Branco, para outros colégios ainda no interior do estado, planejamento e projeto, né? E aí, conforme o escritório vai se desenvolvendo, a gente vai recebendo projetos mais variados. Então, hoje praticamente não tem nenhuma área que a gente não tenha projetado, né? Mas a raiz do escritório é justamente projeto de teatro. E isso fez com que a gente, então, se capacitasse para participar da concorrência, quando teve a concorrência em 2010. Nós ganhamos. E aí que a gente entendeu de fato o tamanho do problema que era, né? Houve um incêndio na década de 90 aqui no prédio, ele foi fechado naquele momento, foi vendido para o setor privado e foi depois recomprado pelo Estado na figura da Funarte, que é uma autarquia federal, que hoje é a dona do prédio, né? E ela montou essa concorrência pública de projeto e depois de obra. Os desafios que estão colocados aqui quase uma perfect storm, assim, a tempestade perfeita de questões. Você tem um prédio que a gente, como arquiteto, para abordar o projeto, já tem que ter muito cuidado. Ele chegou, não trouxe capacete. Olha, para cá. Pode. Então, estou falando que essa confluência de questões aqui foram muito determinantes para o desenvolvimento como um todo, para o ponto que a gente chegou até agora, né? É um patrimônio histórico importante, arquitetônico e principalmente simbólico, né? Assim, não é que você tem as características arquitetônicas do prédio como relevantes no tombamento, mas como parte da história e da memória da cidade, é um dos ícones praticamente incomparáveis, se você for pensar, e é nesse espírito que a gente cruzou com as questões de tombamento quando a gente encontrou. Ele é tombado no município, ele é tombado no estado, né? São tombamentos diferentes, com pré-requisitos de projeto diferentes, que a gente teve que lidar ao longo do projeto. E o tombamento, só um parênteses, o tombamento do Condefat, do Rompresp, ele veio além da figura arquitetônica, né, da fachada e tal, mas também pelo uso que já tinha. Não, sim, então, sem dúvida. Quando a Funarte abordou a gente para fazer o projeto, a ideia já era repensar o uso,
né? E esse programa ele foi construído ao longo do projeto também, mas sempre com o propósito de ser mais do que simplesmente um teatro, de reativar o prédio como um centro cultural, né? Então você tem a sala principal, você tem uma galeria que nós programamos com uma mini pinacoteca, vamos dizer, no primeiro pavimento, uma sala multiuso de teatro no segundo pavimento e mais outros espaços para baixo. Quer dizer, teve uma recapacitação arquitetônica do prédio para ele expandir, preservando a sala original, a memória também arquitetônica do prédio nesse sentido, que não é o melhor desenho, né? O desenho que foi possível na época. Imagine que o anexo ele entrou em cena na história do TBC alguns anos depois. Ele era o bar vizinho que passou a ser o bar que atendia o foyer e depois foi integrado de vez, né? Então o teatro ficava no casarão, então ele está hoje justificado à esquerda aqui, mas na verdade ele era o elemento central, né? Então o tombamento arquitetônico aqui ele tem esse cara, você vê no Compresp, você tem um tombamento volumétrico por causa do entorno. Então me ajuda se eu estiver falando besteira, mas acho que é isso. Tem um tombamento volumétrico de um lado e tinha um tombamento da fachada de outro do lado do Condefat. Mas o que parecia ser uma coisa simples nesse sentido se revelou no desenvolvimento do projeto uma complicação, né? Porque você conseguia encaixar o programa previsto fazendo algumas alterações, fazendo algumas aberturas, e sempre sendo aqui, vamos dizer, limitado pelos órgãos de patrimônio em algum momento, né? Tudo isso dentro de um contexto de bastante celeridade em função de ser um contrato público com prazo, com regras, né? Então foi um trabalho muito árduo e você tem pré-concepções no edital, por exemplo, em que a gente começou fazendo esse projeto como uma estrutura em concreto. E ao longo do processo a gente descobriu que em concreto não ia rolar. E aí entra em cena um projeto de metálica. A Luísa já sabe que quando a gente liga para ela é bucha. Está acostumada, né? E aí a gente começou a repensar o projeto em função disso, né? Acho que se você quiser, Liba, fazer uma introdução um pouco do TBC, esse aqui. Deixa eu só fazer a sua apresentação antes. Você não foi apresentar. Formalmente, né? Quem chega atrasado bom, o Alexandre Cavalheiro Liba é arquiteto formado na USP São Carlos também, assim como o Alberto, em 99. Membro da delegação brasileira na Quadrienal Internacional de Arquitetura Cênica de Praga, na República Tcheca, em 2003. Professor de História da Arte no curso de Cenografia do Espaço Cenográfico de J.C. Serrone desde 2005. Professor de Representação Gráfica na Escola de Teatro do Governo do Estado de São Paulo desde 2010. Eu peguei essas informações do site, não sei se vocês quiserem complementar com alguma outra, também fica à vontade. Mas então, palavra. Eu queria só complementar o que o Alberto estava falando. Acho que é importante pontuar, até no desenvolvimento do projeto, né, eu acho que na prática funcionou da seguinte forma: tem essa questão toda da licitação, né, que a gente ganha licitação pública e tal, que tem 3 meses para desenvolver o projeto, né? Então, o projeto todo, tá? Executivo, contando todos os complementares e tal. 3 meses, 90 dias. Então, assim, é totalmente impossível, né? Ainda mais, depende, se é um terreno, né? Quer dizer, se tem um terreno do zero e tal, você consegue, né? Dependendo do programa, tal, você consegue. Corrido ainda. Mas não temos feito. Mas neste caso, quando você envolve todos os complementares, todas as disciplinas, tem a compatibilização e tal, é um processo que demora mais, costuma demorar mais, né? Agora, nesse caso, começa pelo praticamente impossível, né? E você não pode, assim, um processo desse de licitação, ele não inclui a prospecção, né? Então, quer dizer, você não faz uma obra dessa sem ter prospecção, né? Quer dizer, a gente não sabe
estruturalmente não sabia uma série de coisas que a gente foi descobrindo durante a obra. Surpresa, opa, mais uma. Então, assim, eu acho importante falar isso do processo, assim, né, para todo mundo ter esse conhecimento nesse sentido, porque teve 2 projetos por causa disso, né? Quer dizer, a gente teve um primeiro projeto, com uma primeira abordagem, sem todos os elementos necessários para a gente fazer a intervenção, para a gente fazer o projeto, e licitaram a obra em cima do que foi feito nestas condições, e aí a gente refez praticamente tudo, né? O construtor entrou, começou a fazer e começou a aparecer as inviabilidades de todo lado, e nessa questão que a gente falou, tem que ser de metálica, né? Quer dizer, tinha uma série de pontos, depois a gente, pelo espaço, a gente vai conversando, mostrando e falando, eu acho que é melhor, mas é isso, assim, do processo, a gente fez praticamente todo projeto, e nesse contexto ela entrou, e aí, enfim, virou metálica, e os espaços também, teve algumas mudanças. Eu acho que o conceito geral do primeiro projeto, a gente conseguiu bastante coisa, né? Então, porque, assim, do principal, arquitetonicamente, isso daqui era uma coisa muito fragmentada, né? Então, assim, com a integração do prédio, que a gente demoliu esse prédio que não era tombado e fez as lajes de lá nas mesmas cotas que todas as lajes, a gente conseguiu toda essa integração. Isso era um objetivo nosso de projeto desde o começo, ampliar todos esses espaços, né? Então você pega a foyer aqui no térreo, a sala de exposição no primeiro pavimento, um terraço aberto que funciona como foyer da sala multiuso, que era o antigo assobradado em cima. Então a gente conseguiu essas intervenções, a gente conseguiu também demolir, refazer a laje da plateia, porque a curva de visibilidade do TBC sempre foi ruim. Então essas grandes intervenções a gente conseguiu. E quando a gente abriu isso, a gente abriu a fachada também, porque era um monte de salinha em quase todos os pisos. Então hoje, internamente, tem-se a referência da fachada, que é o que é tombado, é fachada e volumetria, né? Toda a nossa questão, aí para pontuar uma coisa de tombamento, toda a nossa questão de tombamento foi por causa da escada enclausurada, né? Porque o Condefat demorou 6 anos para aprovar o projeto, porque o Condefat não queria deixar fazer a escada enclausurada, né? Que, por sua vez, era uma condição sine qua non dos bombeiros para liberar o prédio. Né? Isso que o Oliva está falando é um contraste interessante. Estava pensando aqui agora enquanto ele falava. O partido original praticamente ficou imutável desde o começo. O que a gente queria? Reabrir o TBC para a rua, criar uma visibilidade externa dos platôs de cima, porque dali de cima você vê até o Teatro Oficina. A gente queria começar a conectar os pontos visualmente também daqui da região histórica, né? Porque não é só o TBC, né? Você tem todo um ambiente cultural desse trecho do bairro que é interessante, e a gente viu a possibilidade, exato, a gente viu a possibilidade ao criar um terraço aqui em cima de conectar visualmente esses lugares, e para isso aqui era um telhado. A gente falou, vamos arrancar o telhado, vamos nivelar e fazer o pessoal sair lá fora, faz evento lá fora, faz exposições, amplia um pouco o cenário. E o espírito, eu lembro das primeiras apresentações que a gente mostrou para o cliente, no caso, assim, olha, a ideia é abrir o TBC, né? Franquear o acesso, transformar o foyer numa praça, né? Para isso a gente tinha que criar essa integração. A Elo fez a gente pôr 2 pilares aqui, a gente não queria nem os pilares. É chata. Mas o que a gente queria é que isso fosse uma grande praça. Vai ser uma grande praça, né? Com acesso bastante franqueado, mas com 2 pilares. Que ficaram muito elegantemente desenhados, viu, Elo? Eles não atrapalham, a gente está muito satisfeito com os pilares, né? Mas esse partido de capacitar tecnicamente o prédio, né? Porque não era uma maquiagem que era necessária na sala de teatro. Tinha dificuldades na área técnica, palco, coxia, infraestrutura cênica, a curva de visibilidade era péssima, porque é aquela curva de visibilidade antiga de cine e teatro, mais baixinha. São coisas que a gente foi com vontade mesmo de arrumar.
porque não é isso que é o patrimônio tangível do prédio. O patrimônio é que ele seja um teatro bacana, que ele seja um teatro relevante. Isso é importante. Se esse prédio voltar a ser relevante, aí a gente preservou a história e a memória do prédio, mesmo que para isso implique numa intervenção maior. Esse partido nunca mudou. Todo o resto mudou 1 ou 2 vezes, em função do jeito que ele foi contratado. Quer dizer, nós já estamos aqui agora. Por que no edital está falando que é de concreto, se não foi feita nenhuma prospecção? Por quê? E olha só o que tinha, olha só, é um prédio que é tombado, além de você ter que aprovar prefeitura e bombeiro, que é o usual, a gente tinha 2 órgãos de patrimônio para aprovar, que não se conversavam, dizem que hoje se conversam, vou acreditar, né? Mas que não se conversavam, então você dava entrada num e dava entrada no outro. Esse falava, tá moderno demais, esse falava, mas tá moderno de menos. E estou falando literalmente, eles queriam, um dos órgãos, não me lembro qual, queria que a gente reproduzisse a fachada do casarão no anexo. Falando, nada a ver, isso é fake, assim, não tem. Vocês veem a versão final do projeto, ficou bem marcado, assim, que é um anexo, assim, ele não quer roubar, obviamente, o protagonismo do casarão, mas ele é um outro momento. Já aparece aqui na rua, né? Quando sim, fora, exato, assim, e aí a gente teve que costurar entendimentos nesse sentido, senão o projeto não terminava, e para cereja desse bolo, tá? No edital, o processo de aprovação vinha depois do projeto executivo. Quando a gente pegou, a gente falou, tá errado isso aqui. Tá errado isso aqui, a gente precisa aprovar para poder fazer o executivo. A gente não sabe o que vai vir. E aí, naquele momento, o feedback foi muito automático. Tipo, sigam o edital. A gente falou, vai dar errado. Meleca. Vai dar errado. E assim, a gente não esperava o quão errado o negócio deu, que foi 6 anos para aprovar. Né? Tentando. Está aprovado. Está aprovado. E aí, ao longo desse processo, teve o que aconteceu? Eles pegaram o projeto executivo e licitaram a obra. Né? E aí, a hora que você entra na obra, a realidade se impõe. Então você pega o projeto de concreto, o projeto, algumas coisas que estavam projetadas, e fala, não vai dar. A construtora virou, não dá para fazer. Não vai rolar. Eu acho que devia. Ele falou, eu acho que devia ser metálica. A gente falou, a gente também sempre achou. Então vamos mudar o projeto, vamos mudar o projeto. E aí a gente partiu para essa reestruturação que na verdade salvou o projeto. Na verdade salvou o processo. Passou a permitir. Acho que tinha até uma questão de segurança, né, Lu? Sim. Que a gente acabou resolvendo, porque o prédio ele ficou, como a gente falou, teve um incêndio e ficou muito tempo fechado. Eu lembro que em 2012 foi um ano que choveu muito, assim, e a gente veio ver como estava o prédio estava desabando com a chuva. Estava chovendo mais dentro que fora. Tem umas fotos que vocês tiraram, que era o Festival do Lago. Tinha um lago, tinha poça, tinha cascalho lavando a parede, assim, né? Pois os morcegos foram indo embora e começou a ficar perigoso para eles. Né? E aí, assim, a gente nunca tinha visto a Elobrava. Foi a primeira vez que a gente brinca que a primeira vez que a gente viu a Elobrava na vida foi nessa obra, assim, né? Porque a gente vinha aqui e falava, não é assim, né? E a gente teve que absorver essas correções de rota, né? De prazo de projeto, de ordem de fazer as coisas, né? Então, assim, como o Liba estava falando, a gente mudou o projeto várias vezes para que ele acontecesse, mas o espírito original que a gente queria, a gente conseguiu preservar, né? Ele foi o norte o tempo todo de todas as alterações que a gente acabou fazendo, né? De querer integrar os espaços, de querer reabrir ele para a rua, de querer capacitar ele tecnicamente, como vocês vão ver, que vai ser uma outra coisa quando isso ficar pronto, e ao mesmo tempo vai ter preservado essas características que são essenciais do prédio. Vamos deixar a Elô falar um pouco. Está até aqui assim, salivando. Por favor. Bom, então, o que eles estão pondo e puseram de todo o processo antes de eu entrar, que já foi uma complicação, e continuou depois. O que acontece é o seguinte, vamos lá, se você tem um papel em branco, ele já tem por si sua restrição, mesmo sendo em branco. Não é qualquer tinta que você põe em qualquer papel.
a margem do papel, o tipo de trabalho que ele aceita, se ele vai aceitar lápis, tinta, guache, aquarela, depende do papel que você tem. Então eles pegaram um papelzinho complicado, que além de tudo já veio desenhado. Além de ter que tomar cuidado com o papel, de não estragar o raio da tinta que já estava lá, o que você pode interferir naquele desenho para poder chegar a esse norte que era o projeto deles. E a questão, vamos dizer, do ficar bravo é porque normalmente o engenheiro é muito mais pragmático, né? Então, eles têm uma política que eu, sinceramente, se eu tivesse que ter tratado com esses órgãos que vocês trataram, eu não teria ficado bravo, eu teria ficado ensandecida. Porque exige uma paciência que realmente não é fácil. Quando a gente entrou aqui, quer dizer, quando eu entrei, ele já estava. Então, vamos dizer, o desejo arquitetônico é quem começa sempre com o processo. A engenharia entra depois para ir viabilizando essa questão, para ir entrando com a técnica possível dessa questão. Então, essa história, por exemplo, de entrar e de fazer um projeto antes de prospecção, num papel já desenhado com uma tinta que não existe mais, é um tanto complicado. E à medida que a gente foi trabalhando nesse projeto, que era cada dia que você abria um pedacinho, vinha uma surpresa diferente, aqui foi um festival de surpresas. Tanto naquilo que a gente vai identificando, claro que você, conhecendo a época de um prédio que ele foi feito, você já sabe historicamente qual era a técnica dessa época. Então, a gente quando entrou aqui já sabia que as grandes cargas desciam sempre pelas alvenarias. Não é prédio que tem pilar. Então, hoje em dia, todos os prédios têm lá viga, pilar, laje e tal, não sei o que, e a alvenaria entra como vedo. Aqui não, era um casarão antigo. Como é que eram feitos os casarões antigos? Alvenaria, joga o assoalho ou um piso de madeira apoiando nessas alvenarias, mas a estabilidade dela depende das alvenarias transversais. Vulgo, o que eu brinco com todo mundo e chamo de engradado de cerveja. Se você tiver só a caixa com as paredes, ela tomba. Se você tiver aquele engradadinho no meio, ele dá rigidez e a coisa não tomba. Aí a gente entra numa contradição muito grande num casarão deste. Por quê? Não era um teatro, era um casarão. Se era um casarão, era construído cheio de paredes e de enrijecedores no meio. À medida que eu vou tirando esses enrijecedores, o prédio vai ficando mole. Não é só por onde descem as cargas, é a estabilidade dele também. Como é que a gente pode trabalhar com isso? Então, por exemplo, a escolha do concreto ou da metálica. O concreto tem um tempo de cura, ele tem o tempo de ficar pronto, ele tem um tempo que ele tem que estar todo escorado antes de você começar a mexer com ele. A metálica, se vocês olharem aqui do lado, os dois pilares que a gente está brincando, vocês vão ver que eles já entram como escora, sustenta e já na hora que você botou, você já pode derrubar embaixo. Por exemplo, vocês estão vendo aí um monte de parafuso no consolo, nesse cotoquinho de lado aí, que o que o pedreirada chama de cachorro. Vocês puseram um cachorro aí do lado, puseram. Vocês vão ver que eles têm um parafuso que tem porca para cima e para baixo. Esse negócio serve para regular o suporte do prédio existente e ir controlando para que ele não fissure. Quer dizer, a gente tinha que pensar como desce as cargas, como é a estabilidade, abrir esses vãos que eles queriam e não trincar o que existe. É uma veinha que está aqui em cima. Não dá para você chegar e falar assim, planta bananeira, fica numa perna só. Não dá. Ela não aguenta. Você tem que ir dando uma muletinha, apoia aqui, aí você tira um lado, apoia lá, aí você tira o outro. Quer dizer, existe uma psicologia para trabalhar com elas. Eles usaram a psicologia com os órgãos que eles tiveram que vibrar. E eu tive que usar com a velhinha. Então, e à medida, por exemplo, eu lembro de uma das questões brabas que nós vamos ver lá em cima, que era o telhado do casarão. Ele é imexível. Nós trabalhamos um tempão com um telhado imexível. E de repente vem, não, pode derrubar. Eu falei, peraí, nós ficamos o tempo inteiro fazendo uma ginástica fenomenal para não mexer com determinadas coisas. Aí, na última hora, quando a gente já podia, se pudesse ter mexido, nós tínhamos tomado outro partido lá atrás. Tinha sido mais fácil, tinha sido muito mais lógico. Aí é nessa hora que os engenheiros ficam bravos. Era mais lógico, era mais fácil. Eles falam, você não entende a psicologia desses caras. Tem que ter uma santa paciência, que eu não tenho. Então, foi bom que eles tivessem. Então, é um prédio que tem, além das dificuldades enormes de adaptação, históricas, possibilidades junto ao patrimônio, etc. e tal,
tenha de como é que você vai trabalhar com predinho velho, antigo, com limitações de construção, que foi feito para ser uma outra coisa, que nunca pensou que alguém um dia ia fazer não, vamos abrir, vamos fazer um foyer. Tudo isso são ideias maravilhosas. Por exemplo, a gente que entrou aqui quando isso aqui era um paredão, e hoje você vê a luz que você pode ter, e já tá ruim ainda, né? Porque tem uma parede fechada lá. Sim. Você imagina isso aberto, o que isso vira uma praça? É um outro contexto. E aí a gente descobrindo como é que foi feito, o que aconteceu, o que nós podemos fazer, não é tudo que a gente pode. Então, quando ele fala que eu metia o bedelho no projeto, metia mesmo. Mas não porque olha, eu acho que vocês deviam fazer assim, não assado, porque é mais legal. Não, vocês não podem fazer isso porque o prédio não aguenta. O argumento não era assim, porque eu não gostei. É porque não dá. E isso, obviamente, gera necessidade de adaptação do projeto de arquitetura, que chega num momento em que não dá mais para você separar, vamos dizer, o andamento, arquitetura e engenharia. Os dois têm que andar junto. Claro que cada um dentro do seu foco, cada um dentro da sua expertise, mas chega uma hora que não dá para você separar, não. Como é que você vai fazer? Você vai andar para um lado, o outro para o outro, falar, a gente se vê lá no fim? Não existe. Então esse processo da briga, deve ter dado entre eles também. Eu quero assim, não, eu quero assim. Não, fala. Mas existe a questão das possibilidades. Não dá, gente, isso aqui não dá para fazer. Ou, isso dá, e por que não permitia antes, agora pode? Não é culpa deles, é culpa daquele órgão chato lá que dizia que não podia e que as tantas pode. Então foi uma ginástica, sem dúvida, inclusive na descoberta de como é que foi feito esse prédio. Levantamentos, por exemplo, do vizinho. Você chega e fala, legal, aqui tinha um porãozão aqui embaixo, mas que não tinha rimo direito pro lado de fora. Quer dizer, se você derrubasse a parede, vinha o vizinho junto. Então, você não está só no seu prédio, Os é o próprios pilares seu... são excêntricos aqui, né? Eles não estão no eixo, né? Não estão no eixo. O seu projeto já é complicado, mas existe o entorno. E o entorno, como é um centro antigo, todo mundo construía da mesma forma, e nem sempre a forma mais estável. Um cara faz um puxadinho do lado, o outro faz um buraco do outro, e vão fazendo. E de repente você tem que se confrontar com o seu problema e o problema do entorno também, porque senão você gera uma encrenca razoável. Então realmente projetar esse teatro é uma coisa que foi instigante, foi desafiadora, foi extenuante em determinados momentos. Teve hora que dá vontade de arrancar os cabelos e falar, chega, deu, não aguento mais. Teve, sem dúvida teve. E o que é muito chato é você ver como é que está hoje, que isso podia estar pronto há 7 anos, né? Podia estar pronto, podia estar servindo a cidade culturalmente, que é um negócio super importante e necessário para a gente, e que você vê que no fim, por burocracias e por decisões que não levam em conta, que é o que eu falo, de gente que provavelmente nunca pisou aqui dentro, não tem noção do que está sendo feito, acaba ficando parado esse tempo todo, que é uma judiação total, né? Bom, agora acho que eu tenho só uma curiosidade, eu acho que para contextualizar aqui, como é que era antes? Onde que era a entrada antes, para a gente tentar imaginar qual que é essa modificação que a gente está, né? Então, tipo, a gente entrava por aqui, ou eram essas portas que abriam, e aqui era, entendeu? Só tenta fazer esse panorama. As primeiras vezes que a gente veio para conhecer o prédio, ele já estava fechado, né? E raramente essas portas abriam. Na verdade, entrava por aquela porta por onde nós entramos hoje, que dava de frente para a escada. É uma entrada praticamente numa escala doméstica para o prédio, né? Uma porta por onde todo mundo entrava. E era uma distribuição já nesse sentido, como aqui era fechado, vinha para cá a circulação de quem fosse ter acesso à sala principal de teatro, senão já subia direto a escada. Mas não era aberto isso aqui? Ou já era assim? Isso já era aberto. Esse espaço aqui já era aberto. Nos outros pavimentos é o engradado que ele falou. O que tinha era uma parede aqui, sim, né, e uma abertura. Uma passagem para o imóvel.
Pro bar do lado. Pro bar. É o Nick Bar, né? Que era o vizinho. Nick Bar, né? Famoso, né? Isso, então o Nick Bar foi sendo fagocitado com o tempo, né? Depois ele abriu uma passagem para dentro do foyer e depois o TBC falou, não, vem cá, é tudo a mesma coisa, né? Mas que também era fechado, essa abertura que vocês veem, essa luz vindo de lá, também não existia, né? Então eram espaços muito confinados de fato, assim, uma coisa não muito pensada no sentido de conectar com o ambiente externo. Tinha mais esse aspecto de um desenho voltado para uma transição para dentro da sala e não muito mais do que isso, né? De qualquer forma, aqui é o foyer da sala. A sala tem aproximadamente 200 lugares, então é um foyer até dimensionado razoavelmente bem para dar o apoio necessário aqui. Então é a área mais aberta, né? Só que olha o potencial que fica quando você abre, né? Aí fica uma outra percepção desse espaço e da próprio acesso. Então a gente ficou com essa impressão ruim de toda vez entrava pela bendita da porta, né? E aqui nunca estava aberto, né? Eu até imagino que com o teatro em funcionamento deveria se abrir aqui nos dias de espetáculo, né? Mas ainda assim, se você olha o prédio de fora, fica bastante marcado essa transição dentro e fora, né? Então era assim, não era uma coisa que te trazia para dentro, um desenho que te convidava para dentro. O que a gente quis nesse sentido foi fazer permitir a maior permeabilidade visual possível a partir do momento da reforma, né? De você criar realmente grandes planos abertos, ou passíveis de serem abertos, transparentes quando não for o caso, para que você leia o espaço como uma grande abertura que te traga para dentro desse espaço. A gente insistiu bastante de ter a luz do sol batendo lá no fundo, porque também é uma outra forma de você ler esse espaço como uma praça, né? De criar, ou seja, de alargar essa transição do fora para dentro através do próprio foyer, porque ele deixa de ser o foyer só do teatro, ele passa a ser o foyer do conjunto do prédio, do centro cultural como um todo. A partir daqui você vai pegar o elevador aqui, essa abertura aqui é do elevador, e subir para os outros pavimentos, ou você vai subir pela escada e vai também ter acesso lá, mas você mexe um pouquinho o centro de gravidade do prédio para que esse espaço seja um espaço de confluência, de encontro, e que a partir dali você distribua as pessoas para as atividades culturais que elas vieram, que estão interessadas, ou nenhuma delas, você só sai no terraço para ter uma visão privilegiada do bairro, da cidade. A maior diferença aqui do foyer é que essa está aqui deste lado, porque a escada, uma parte dela que subia, ela era aberta. Então você tinha a referência da escada. Isso foi uma das discussões com o Defat. E aqui, onde está o elevador, você descia uma escada para a sala que tinha embaixo. Então, né? Que era aquele festival de cubículo. Exato. Porque era o foyer, né? Você tinha uma sala, logo que você descia, você tinha uma sala à direita e depois esses cubículos que era foyer, um monte de espaço. Tinha uma sala de projeção, né, que antes do TBC fechar ela era usada para público, mas que o bombeiro olhou e falou, nem pensar, né? Tipo, público lá embaixo, nem pensar. Então lá embaixo hoje é o grande suporte técnico do prédio, camarim, salas de apoio, salas de ensaio até a gente conseguiu colocar lá, mas público lá embaixo o bombeiro terminantemente proibiu, né? Já foi, na verdade, bem difícil permitir nos outros pavimentos, né? Lá embaixo não teve isso, assim. E aí teve isso. E mesmo assim vocês precisam de uma escada enclausurada, como rota de fuga, porque é um casarão e tal. E a princípio a gente falou, bom, lógico, era mais bonito com a escada aberta e tal, mas é um preço a se pagar que a gente compensa de outras formas e reabre o prédio, lógico. Né? E o Condefat, onde a gente entendeu que não teria tanto problema, porque o tombamento da fachada passa a ter uma leitura em que a escada faz parte da fachada, mesmo ela estando distante ali uns 2-3 metros. Por quê? Porque ela pode ser vista da calçada, da rua. E aí complicou, aí a fachada tridimensionalizou, de repente na conversa, né? Então talvez aqui seja fachada também, porque a escada dá para ver da rua, né? Então era sempre assim, no primeiro momento era exasperante você ter que argumentar um negócio meio óbvio desse, assim, porque vamos dizer que ela fizesse, vamos admitir a tese de
que ela faz parte dessa constituição da fachada. Você não pode colocar isso acima da segurança solicitada pelos órgãos do prédio. Então, assim, alguém tinha que ceder. O bombeiro, ele nem cogita a hipótese de ceder, né? Ele não pode. E o Condefat também não quis ceder por muito tempo, né? Então nós montamos apresentações, solicitamos oitivas, fizemos reuniões. É um conselho que é reconfigurado de um ano para o outro, então perde o fio da meada, começa de novo. E a hora que sai uma semi-aprovação aqui, o Compresp vira e fala, não, mas espera aí, aqui está errado. Então, e o cliente, obviamente, olhando, não entendendo nada, achando que a gente devia ser muito incompetente, né? Os caras não conseguem aprovar o projeto, né? Pois é. E, ao mesmo tempo, se envolvendo pouco do ponto de vista político, né? Deixando a nossa mão de problema. Resolve ele. E a gente resolveu conversando, resolveu fazendo um convencimento praticamente individualizado do conselho. Fui eu numa apresentação, o Liba foi em outra, outras, né? Acho que foi mais de uma, né? Sim. Acabou com uma oitiva. Teve uma oitiva que teve a apresentação e aí teve uma votação entre o conselho e aí... Vocês podem explicar o que é uma oitiva? Uma oitiva assim, eles fazem uma reunião do conselho todo que eles pegam a pauta de processos que estão enroscados, né, que estão com problema ou que precisam de deliberação. E aí é nesse momento que pode um arquiteto, pode um engenheiro, pode alguém que representa aquele processo para esclarecer, para explicar exatamente o que está acontecendo. Né? Então, a gente montou uma apresentação onde a gente explicou tudo que já tinha sido feito, inclusive com fotos de como era e tudo que... Porque assim, já estava feita a obra, já tinha acabado e não tinha sido aprovada, essa que é a verdade. Né? Então, foi argumentado com... Porque aí Eles não queriam executivo? Pois é. E aí foi argumentado com fotos, inclusive, do que já estava, com a aprovação do bombeiro, olha, está aprovado, né? E aí chegou até esse ponto do que é fachada ou não, que era essa argumentação, porque isso está escrito. Né? Da mesma forma que no Compresp está escrito, a gente quer o prédio do lado com uma fachada contemporânea. A gente tem um comunique do Compresp pedindo isso, né? Para tirar aquela fachada que era uma imitação aqui. Tem um comunique dizendo isso, que da rua você via que a escada fazia parte, tinha uma influência na fachada, né? Na leitura da fachada. Né? Então isso estava escrito, né? É um comunique. E aí foi argumentado isso com a questão de segurança e com o que já estava sendo feito, que já tinha sido feito e que estava parado o processo, porque isso foi um dos problemas que eu acho que é para a gente dar uma fechada, que isso está assim hoje, né? A questão da aprovação, porque teve momentos que teve verba para continuar, só que não estava aprovado, né? Então isso travou o processo, né? A questão toda da obra, da maneira incorreta, vamos dizer assim, de ser licitada também, porque depois teve todas as implicações que teve, né? E aí inevitavelmente isso envolve custo, né? Quer dizer, a obra foi licitada por um preço, aí chegou aqui, você teve trocentos aditivos, né, com a construtora, e isso, a obra foi licitada o quê? Tudo dentro daquele projeto. Só que, como não teve prospecção, como teve tudo isso que a gente explicou, não deu, a verba que foi licitada não deu para acabar totalmente a obra. Né? Então, de certa forma, trocou-se acabar a obra até o final, que hoje a gente brinca que falta o recheio do bolo, falta os acabamentos, falta toda a questão cênica, mobiliário, enfim, iluminação, parte acústica, de revestimentos, faltou essa parte. Trocou-se pelo quê? Pela obra civil, dentro de todos os desafios que teve, mas isso está aqui, isso daqui não tem volta. Então, para a gente, ao mesmo tempo que tem esse gosto amargo, não acabou, o que vai fazer aqui? Porque está aqui,
né? Quer dizer, Só tem que acabar. só tem que Não tem acabar, outra alternativa. né? E teve, assim, ano passado a gente veio aqui com o Sesc, tem então o interesse do Sesc, quer dizer, por quê? Porque é uma obra configurada, né? Com uma escala dessa e totalmente hoje, totalmente segura, sem nenhum risco que eram os riscos que tinha, de desabar, qualquer coisa desse tipo. Eu ia falar isso. Olhando agora em retrospectiva, o que não está no cenário, agora o prédio não tem o menor risco de cair. Mas tudo isso aconteceu com o prédio, a gente meio torcendo para não chover, torcendo para não... O risco teve. Então, o risco teve, a gente poderia não estar sentado aqui teve. agora. Né? Grande, não é que foi pequenininho. Pois é, assim, né? É isso que eu estava brincando, que assim, ela tinha uma pressão de tempo que era técnica. Tipo assim, olha, hoje, assim, tá bom, tem dinheiro para quê? Para o prédio não cair? Vamos fazer o prédio não cair. E assim, é muito difícil você manter o norte, como eu estou falando assim, não, vamos fazer intervenção, vamos repensar, vamos preservar o partido, vamos preservar o norte, senão vai ser uma obra de reparo emergencial e o prédio vai perder a chance de reconstruir esse potencial de uso, essa vocação dele. E aí isso a gente conseguiu. A gente fez os reforços, o prédio está seguro. E aí pode vir a ser o que vocês projetaram para ser. Exato. E assim, quando assim, o cenário econômico mudou muito, né? De 2010, 2011 para agora, os recursos destinados para a cultura também caíram drasticamente. Caíram como um todo, particularmente na cultura. Então a Funarte, que naquele momento tinha o dinheiro para bancar o TBC, perdeu essa autonomia. E aí começam a aparecer propostas de parceiros. O Sesc olhou o projeto e falou assim, legal, vamos fazer um pocket Sesc. Essa conversa existiu. Quase tudo, né? Eles vieram, nós trouxemos eles para conhecer, eles gostaram bastante do projeto, eles acharam que tinha a ver. E aí a conversa... Aí tem hora também que a conversa estava evoluindo, daí trocou o ministro da Cultura, trocou o secretário, trocou o cara da Funarte, zero a conversa. Hora que começa a construir de novo, aí vem a conversa do não, vamos ceder para a iniciativa privada, e aí vira essa briga que a gente vê no noticiário, forma-se uma associação de defesa e a discussão vai se afastando da solução do problema. De alguma forma. Vão se criando problemas. Assim, você vê que você não está... Essa discussão não aproxima a solução. Essa discussão meio que afasta, porque ela ganha um momento de... Não é mais um meio, ela vira um fim em si. É só mais uma das polêmicas e a gente só queria terminar o prédio, sabe? A gente só queria ver o prédio aberto. Tá, então, só para resumir a atual situação, o cenário político que está o TBC. A gente tem a associação, o prédio tem esse papo por Sesc. Sim. Tem a questão da privatização, que eu imagino que deve ter entrado nessa gestão nova do Dória. O que é uma coisa meio alienígena, porque o prédio não é da prefeitura. É da Funarte. É da Funarte. Mas a Funarte é uma autarquia federal. Né? Então, assim, o que a gente entendeu é que a prefeitura propôs, olhando de fora, que se fizesse um modelo de uma concessão. Mas ela não decide nada, seria uma ingerência completa. O prédio é da Funarte, o prédio é da União, vamos dizer assim. Né? Então é um palpite de fora, essa ideia. Né? Mas ao mesmo tempo, é uma visão do potencial que tem esse edifício. Sem dúvida, para a cidade de São Paulo. Né? Então você como propaganda e como, né, não só a propaganda em si para a prefeitura, mas o uso que isso aqui vai ter, a requalificação da área, ainda mais com toda a polêmica da oficina perto. Isso que eu ia falar, é muita polêmica para um quarteirão só. Muita polêmica. Falando sobre isso, assim, só para contextualizar, que é essa contextualizada geral que a gente fez aqui. O ponto está aí, né, no terreno que é do Silvio Santos, e tem essa briga histórica com o Zé Celso e tal. E aí você mexe com bexiga. A hora que você mexe com bexiga, você não mexe só com TBC, com oficina, mas você mexe com um projeto e um sonho da classe que tem, que é um calçadão ligando os espaços culturais. Quer dizer, existe um sonho cultural do Bexiga de projetos e de interligar tudo isso e tal. E aí a gente está mexendo num sítio que tem um valor econômico absurdo. Sim. E aí vem da coisa de ter uma famosa reunião do Zé Celso com o Silvio Santos, o Dória também está argumentando na reunião, que são os interesses econômicos, de o que faz que está o terreno.
né, se vai criar aí as torres que eles querem, né, enfim. Então, você mexe com isso. Por isso que a hora que você chega no TBC, da forma que ele está hoje, que falam que, não, vamos privatizar, e aí tem não, mas é federal porque o município está se envolvendo, né, quer dizer, a hora que chega isso, essa classe que tem todo esse interesse cultural, né? Claro, eles vão se posicionar. Teve uma apresentação que eu fui para apresentar na Câmara, gerada pela associação. Eu fui para apresentar a questão técnica do TBC, né? Então tinha lá o Zé Celso, tinha, enfim, a classe toda estava para gerar essa pressão política. E eu fui apresentar o TBC, o estado que o TBC estava, a arquiteta da oficina também, com a intervenção que eles querem fazer, enfim, fui apresentar também, porque, enfim, envolve toda essa questão, e essa questão política também, que, enfim, essa polaridade que fica meio que essa briga que não evolui, porque... Que afasta de uma possível... Que afasta, porque os dois lados vão para um radicalismo também, e aí você não encontra um meio termo ali para resolver a situação. Então, agora, uma coisa que também seria legal, aí não falando só dos prédios, veja que vocês dois estão dando uma visão de um contexto que é o bairro, que é muito maior. Só que a gente, vamos dizer, quem não está convivendo com isso, fica olhando pelo buraco da fechadura. Ou é o TBC, ou é o Oficina, não sabe que está ligado, vamos dizer, que existe toda uma ligação, que existe toda uma coisa de política cultural e de preservação do Bexiga, com um foco de teatro e de arte, etc. Então, está todo mundo olhando esse pontinho, aquele pontinho, e não liga os pontinhos. Exatamente. Não liga o raio dos pontinhos. O que acontece é que não se aplica uma inteligência de projeto na polêmica toda. Fica Porque só assim, olhando o pontinho. o TBC recuperado, o Oficina recuperado, é uma centralidade. Já era antes. Você reforça o conceito de uma centralidade numa posição privilegiada. O que acontece numa centralidade recuperada? Do ponto de vista econômico, imobiliário, você está valorizando a região como um todo. Então, assim, o terreno vale muito, vale. E com o bairro recuperado? Quanto vale esse próprio terreno, objeto da discussão, se você recuperar esse lugar como uma centralidade cultural? Então é só você aplicar uma inteligência de projeto, você criar uma solução que reconstitua essa ambiência, essa conexão. Eu falei para vocês no começo, assim, a gente criou lá para vocês, olha lá a Oficina, olha lá o Sérgio Cardoso, olha lá o Teatro Empresa, sabe? Você começa a ligar os pontos visualmente a partir do projeto, vai dar para ver lá em cima, para você enxergar o potencial dessa centralidade, uma centralidade cultural num lugar privilegiado dentro da cidade. Vai valorizar esse, o do lado, o vizinho, o do Silvio Santos, o do vizinho do Silvio Santos. Sim. Ou seja, é só aplicar um pouquinho de inteligência projetual no processo que dá uma clareada no raciocínio, mas a gente não chega lá. É incrível como assim, os anos passam, os fica senhores... nessa visão partida. Exato. É sempre com a visão partida. Ninguém consegue enxergar o contexto todo. Porque assim... É tudo partido, publicado partido. Não deixa de ser uma versão expandida da história que nós estamos contando aqui em miniatura. Ou você tem uma atitude de conciliação com o cliente, com o patrimônio histórico, com a prefeitura, com o bombeiro, com o programa, ou você... o prédio. E você aplica nessa conciliação exato. Né? Com a gravidade. O tarde prédio tem que ser o helicóptero a partir da gravidade, legal, uma série de vocês combinaram, conciliações. Ou as coisas não acontecem. Né? Então, assim, a gente sabe toda vez que a gente está entrando num projeto público, e a gente participou de muitas licitações, como estava falando para vocês, a gente começou o escritório muito jovem e a gente dependeu muito de contratos públicos para sobreviver, e a gente sabe que uma ínfima quantidade deles foi construída como foi projetada ou não foi construída de forma alguma. Tem obra na metade, tem obra no começo, tem obra que terminou mas não fez o acabamento. A gente sabe essa realidade,
ela acaba virando um problema meio epidêmico, porque é muito difícil essas conciliações, né? O próprio formato da concorrência pública, ela engessa uma série de interlocuções que são fundamentais. Porque do ponto de vista do Estado, é assim, não, eu não posso mudar nada da regra da concorrência, porque todos concorreram nessa regra. Esse é o argumento que eles vão te falar. Eu não posso passar o projeto legal para antes do executivo, que é uma coisa óbvia que provavelmente alguém digitou errado, copiou e colou errado na ordem e ficou daquele jeito. Eu não posso fazer essa inversão porque todos concorreram diante deste edital, por mais errado que ele esteja. Então, se você não consegue fazer essa interlocução, por bem se faz por mal, em primeiro lugar, é isso, assim, não tem como. O projeto legal ficou para frente, agora a gente vai ter que refazer o executivo, tá? Porque mudou. Então, assim, a realidade se impõe. Mas na escala mais ampla acontece isso. Os grandes projetos poderiam estar mudando o centro, estar mudando a realidade dos bairros que precisam ter a sua realidade mudada como esse. Não caminham porque não tem interlocução entre os agentes e não tem essa postura de conciliação que eu digo, tem que ser mediada por uma inteligência projetual. Porque fica uma coisa meio, parece que nós estamos arrombando uma porta que na verdade está aberta. Né? O projeto tem esse potencial, o raciocínio arquitetônico, urbanístico daqui tem esse potencial de ficar bom para todo mundo, né? E todo mundo sai ganhando. Mas é difícil. A gente sabe o quanto foi difícil aqui e a gente assiste, aí todo mundo assiste a dificuldade que é numa escala um pouco ampliada. E vocês, obviamente, estão completamente imersos nesse assunto, né? Mas qual é a opinião pessoal de vocês aí, não como o URD, como os arquitetos, mas do qual seria uma boa saída para isso, sabe? Porque, enfim, vocês acham que é legal privatizar? Você acha que é legal o Sesc vir para cá? Qual que é uma possibilidade de isso realmente sair, né? Bom, enfim, eu acho que todo mundo pode ter uma opinião a favor, contra a privatização, ou o processo que porque assim, a minha visão, por exemplo, se privatizar, será que vai manter o TBC funcionando do jeito que ele é? Porque no fundo o TBC não deve ser uma coisa completamente rentável para uma empresa que vai entrar aqui e querer virar um investidor e tirar uma puta grana de um teatro que já é um patamar da cultura que vive uma mega dificuldade de financiamentos, vive só, né, de um monte de lei Rouanet, enfim. Então, eu não sei, eu acho que tem todo esse panorama. Qual que é a opinião de vocês sobre isso, entendeu? Então, a minha opinião, ela acho que ela passa um pouco por isso, assim. Até a questão da associação é exatamente essa, né? Que vem desde a integração como bairro, né? Do Bexiga, e aí não ler pontualmente os prédios, mas ler esse sítio como esse potencial cultural, né? E aí, evidentemente, isso vai na outra ponta lá, é que se é uma empresa que, acho que o limite aí é o Sesc, né? Quer dizer, o Sesc, ele tem essa visão, tanto cultural como social, né? De franquear esse acesso mesmo a todas as classes, né? Quer dizer, o Sesc ele tem isso, e acho que seria um ganho enorme, visto que não tem verba hoje em dia para acabar. O Sesc seria o viabilizador e um mediador disso de uma maneira que para mim seria muito boa para o TBC. Agora, se a privatização da empresa que vem, que aí gera essa dúvida, e por isso que, peraí, o que vai acontecer então? Que vem com essa visão mesmo de, bom, a gente comprou, privatizou, a gente vai tirar o lucro daí. E aí vai na outra ponta lá que, assim, existe programas, né? A Funarte tem programas de inserção, de se apresentar projetos, né? E aí não é só vamos afunilar mais um pouco, não é só a peça que tem lá um apelo comercial, que tem um global, né? Enfim,
Não, são grupos de teatro, né? São grupos experimentais que precisam de projetos assim, e teve durante o projeto, a gente começou desde o começo, com as discussões com o Sérgio Mamberti, que na época era o primeiro diretor que estava lá, então teve discussões também sobre programas culturais para o TBC, né? Porque naquele momento a gente vislumbrava que ia até o final, ia inaugurar, então teve toda essa discussão. Quer dizer, todo assim, esse outro cenário da privatização desta forma, você perde todo um projeto, que é o prédio da Funarte. A Funarte tem um programa cultural, né? O programa cultural precisa de ajuste, não está muito bom nisso, naquele outro, ok, mas é um programa cultural, ele pensa a inserção nesse sentido, que eu acho que tem a ver com o prédio, tem a ver com a história do prédio e tem a ver com a história do bairro, não a privatização dessa maneira aí, a última aí, né, que é da gestão do Dória que propôs. Essa é a minha opinião pessoal sobre a questão. Legal. A coisa dos pretendentes, né? Para mim é uma conversa meio doida, né? Você fala assim, não sei se vai dar lucro, não sei se assim, abre centro cultural toda hora. Novos, na Paulista abriu 2, né? Se você tem, assim, é uma cidade que acolhe bem centros culturais. Aqui poderia ser mais um, só que aqui não é mais um. Aqui, o norte da conversa aqui são 3 letrinhas, TBC. O que é o TBC? Qual que é a história do TBC? De novo, não é o prédio, é o grupo. É o grupo que fez o prédio. Qual que é a trajetória do TBC? Um grupo que resolveu montar peças clássicas em um momento que o teatro brasileiro vivia de autores nacionais de uma qualidade irregular. E eles começaram a trazer as peças clássicas do começo do século XX, do fim do século XIX, e montar pela primeira vez na cidade, né, essas peças, né? O que foi visto como um desafio à classe, que foi visto como a ovelha negra do teatro em um determinado momento. Por que montar peças estrangeiras? Por que montar, sabe? Houve uma reação, né? E eles se bancaram, né? E do TBC nasceu a base dos atores que todas as gerações vivas conhecem como os grandes atores brasileiros, né? Essa é a história, não é o prédio. Né? O prédio é um prédio, você pode montar um centro cultural aqui, até você pode fazer uma licitação criando parâmetros numa concorrência que limite o uso e pode alguém se interessar ou não. O formato, a gente não sabe o que vai acontecer, não estamos aqui para decidir isso. O que tem que ser preservado é esse espírito de não ser uma coisa comercial, porque o comercial lá na época era o autor brasileiro. Era as pecinhas que eram montadas. Eles tiveram essa atitude de colocar a cultura acima do que era comercial. Esse é o espírito do TBC aqui. Então, assim, se isso se viabiliza nas próprias mãos da Funarte, que era o plano original, acabou a conversa. Funarte é a dona. Funarte viabiliza, Funarte toca, né? Se isso não é viável hoje e eles não têm uma perspectiva de longo prazo de viabilizar isso, aí você tem que começar a cogitar a hipótese dos parceiros. O Sesc se apresentou como parceiro, então é inevitável a gente não olhar e falar assim, o Sesc tem uma programação teatral sólida, talvez a instituição mais sólida a preservar uma cultura de teatro no Brasil hoje. Sim. Que investe na cultura do teatro. Que investe na cultura do teatro e na cultura em geral. Né? Traz exposições, multi-exposições, quer dizer, é colocar alguém com esse espírito para pilotar a infraestrutura aqui montada. Então é muito difícil para nós não olhar esse cenário com olhos positivos. Né? Precisa ser o Sesc? Não sei. Que sabemos nós dos potenciais atores nesse cenário. O que eu entendo que precisa acontecer, antes de se definir o como, é se definir o que. O que é recapturar esse espírito do que o prédio significou na história. Senão não se preservou nada. Fizemos esse esforço todo, preservou-se um casarão, deu um trabalho... Sem a alma do casarão. Sem a alma do casarão. Deu um trabalho absurdo para que se preservasse. A gente poderia ter deslocado a sala para o meio aqui e teria uma coxinha do lado esquerdo
do palco hoje. Nós não fizemos isso. Vai continuar sem coxia, porque a sala era assim, a entrada é assim, e a gente precisa que essa história seja... No fim das contas, a gente levantou mais foto histórica do TBC do que os órgãos tinham. E foi assim que a gente matou a conversa da escada ainda por cima. A gente achou a bendita da foto e falou, tá aqui, ó. Era fechada. Era fechada. Aí acabou a conversa. Uma das coisas que matou a conversa foi isso. Nós chegamos no ponto que a gente tinha uma base de dados do prédio maior do que a dos patrimônios dos órgãos tombadores. Então, é um esforço que sempre converge para você dar o próximo passo, reinserir o TBC nesse contexto contemporâneo, mas reinserir o TBC, não inserir uma coisa nova. Eu acho que, então, a programação cultural do TBC tem que ser o norte. E como isso vai acontecer? Aí se discute, se modela e se vê o que faz. Então, minha opinião é mais pelo o que do que pelo o como. O como tem que respeitar o que. E o que é o TBC. Legal. E a sua, Elô? Eu assino embaixo do que ele falou agora. Eu acho que realmente a gente fez um trabalho desgraçado para viabilizar o corpo, mas sem alma não interessa nada. Vira mais um prédio como qualquer um que vocês tenham aí do lado. E eu acho que essa questão, vamos dizer aí, ideológica, de que você tem que entrar sempre que viabilizar economicamente, você está abrindo mão de todo o resto. A vida não é só economia. Aliás, vamos dizer que tem muito mais coisa do que a economia. Então, você preservar um casarão sem alma, eu sou completamente contra. A questão do Sesc, eu acho que realmente, às vezes eu e meio mundo brinca que o nosso Ministério da Cultura é o Sesc. Ele está muito mais perto do Ministério da Cultura do que qualquer outra coisa. Sem dúvida. Então, essa parceria com o Sesc é interessante do ponto de vista que ele preserva a cultura. A gente sabe que preserva. Acompanha todo esse trabalho dele e vê que preserva mesmo. Então, vamos dizer, alguém que vai manter a alma da história. Agora, entrar só por questão econômica, eu sou fatalmente contra. Fatalmente contra. Eu acho que viabilizar é um negócio que todos nós queremos. Mas viabilizar o conjunto, corpinho e alma. Desalmadinho, não. Acho que tem só uma dúvida que eu quero tirar agora rápida, daí a gente abre com a pergunta e depois a gente faz uma caminhada pelo prédio para não estender tanto. Mas vocês falaram várias vezes, o cliente, né? Quem que é o cliente? Porque é a Funarte, é o ator... O Sérgio Lamberti. Quem que era a figura que vocês o tempo inteiro conversavam, sabe? O diretor da Funarte na época, não sei. Né? Começou o processo todo com o Sérgio Lamberti, né? Quer dizer, na posição que ele estava, ele encabeçou esse conceito todo que a gente falou. Se tiver que escolher uma figura, e claro, é a Funarte, mas quem era na Funarte no momento? Era ele, né? Então foi ele que com a gente, né, que tem essa questão da história, do teatro também, foi ele que a gente chegou a fazer reunião com os fundadores do TBC. Então chegou uns 10 velhinhos, muito velhinhos. E Em 2010, ele gerou essa reunião para falarem como que era. Quer dizer, essa alma aí veio dele, né? Veio do Sérgio. E, enfim, é ele que continua em contato com a gente até hoje. É ele que chamou para ir lá, acho que há 2 meses atrás, na Câmara apresentar o projeto. Ele encabeça a associação. Quer dizer, o contato é ele, né? Basicamente. O corpo técnico, tem um corpo técnico lá, mas aí são as questões que a gente, né, vai mudar isso daqui, vai mudar aquilo ali, enfim, chegou um momento que eles também, foi tanta surpresa, tanta coisa, que eles falaram, não, tá bom, faz aí o que tem que ser feito para salvar o prédio. Então, eu acho que o Sérgio, eu acho que é essa figura. Legal. A associação, acho que vocês podem depois olhar, eu mandei a página do Facebook lá no e-mail, eles fizeram uma reunião semana passada, entendeu? Eles estão super ativos, não é uma coisa que está parada. Eu acho que é interessante dar uma olhada, acompanhar. Eu dei um like lá no Facebook para acompanhar toda essa discussão aí para os próximos passos, né? E, sei lá, para mim é uma tristeza a gente estar fazendo aula numa ruína que tem um projeto lindo. Não é mais uma ruína. É um corpinho recalchutado sem recheio.
ruína. Tá bom. Tá certo. Não tá Gostei caindo. dessa definição. Não é uma ruína, você tem razão. É que a gente Corpinho viu a recalchutado ruína. é um bom termo esse. A gente viu a ruína, sabe? Assim, era a ruína. Sei, Era, sabe? Aí era meio assustador, assim. É aquela coisa de você andar no prédio um pouco preocupado, não dele cair exatamente a hora que você está lá, mas em algum momento que você foi embora e chegar aqui um dia e não ter. Né? Passamos uns meses assim, com esses receios, né? Ainda mais quando chovia. Pois é, não, então, porque é isso que está falando, quer dizer, a gente teve que em algum momento demolir as coisas até para poder fazer o reforço. Lá para cima tem muito mais reforço ainda. O projeto novo trouxe uma carga que não tinha. Não tinha. Né? Tiramos várias que tinham. Tiramos várias que tinham. Então, A cobertura tinha, quando eles foram fazer a prospecção para. Vamos ver onde é que está a laje. Tinham 27 centímetros de enchimento que não servia para nada, só pesava. A hora que a gente tirou o prédio, fez. Tiraram o mochilão das minhas costas. Finalmente, né? Não, assim, os caras iam pondo, vai fazendo, recapeia, passa não sei o que, impermeabiliza de novo, bota mais não sei o que. Gente, 27 centímetros é mais que um palmo, é um palmo mais isso de entulho, pesando naquelas vigas de lama. Então você chega e fala, pô, na hora que você tira, é sério, o prédio, se ele falasse, ele falava, que tiraram o mochilão das minhas costas. A laje da marquise do IAB, Eu lembro, era o... ela estava escorada, ela ficou anos escorada. Quando a gente tirou o revestimento, o piso, era um caixão perdido assim e tal. Litros, quilos e quilos de entulho de obra que os caras jogaram lá dentro. Ficou lá e daí o que aconteceu? Deu uma impermeabilização, começou a entrar água ali. Então imagina que todo esse entulho ainda absorveu a água e, enfim. Fora pesando e danando. Ele deve ter feito também. Inteira, quando... Lembrei agora disso. Bom, Mas deixa vamos, eles fazerem perguntas, vamos só lá. a gente vai. Quer dizer, não sei se vocês querem fazer pergunta agora ou querem xeritar primeiro e ir fazendo ao longo. Tem alguma pergunta aí que mandaram ou não? Não tem. Tá. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu acho que o momento é meio conceitual até agora. Então, Não, mas tudo bem, tem de repente... conceitual pode dar um também. conceitual também. Não, Mas pode eu acho não. que, de repente, na hora que começar tá. fazendo o conceito e o físico, Vamos juntar. Eu acho que não Facilita. só pergunta, mas se alguém quiser também dar opinião sobre o que acha dessa situação toda, sempre sim, sempre bem-vindo, né? Queria perguntar em relação à organização social, qual é a visão de vocês se entrasse uma OS para cuidar aqui do prédio, cidade, não sei se é o termo mais adequado, porque agora a Cinemateca vai ser a primeira que está numa revista federal que vai ter uma gerência por OS. Mas em São Paulo acho que tem outros, enfim, o estado de São Paulo é uma que tem bastante aprovação de OS. Eu queria saber qual que é a visão de vocês, se já dá para tatear isso assim, em relação à cultura. Para mim, volta um pouco no que eu estava falando assim, isso é um como, a questão é o quê? Se tem um comprometimento de reconstruir essa vida cultural dentro do que a gente entende ser o espírito do que é o TBC como entidade na cultura de São Paulo, não tem por que não ser. É um caminho possível, acho que é um caminho possível, né? Quer dizer, você vê, talvez os limitantes das parcerias que a Funarte possa fazer hoje seja a própria legislação que rege uma autarquia federal que hoje é a dona do prédio. Talvez não haja tanta dificuldade assim para fazer isso hoje, né? E é um potencial ator nesse cenário de poder assumir com propriedade, né, a operação de um centro cultural que não é simples, né? Assim, é uma coisa que tem que ter um projeto, tem que ser estudado, tem que ser tocar uma entidade. Por isso que não à toa você falou, o SESC às vezes tem mais organização do que as próprias organizações que deveriam exercer. Assim, vem de uma praxis, né, aprimorada ao longo do tempo.
e tem essa expertise de fazer peças de qualidade que atrai o público, que assim, lá dá tudo certo. Essa é a verdade assim, também, né? Então você tem que, de alguma forma, trazer essa inteligência para dentro da gestão do espaço, independente de quem vai fazer. E aí quem vai fazer tem vários comos, tem vários modelos possíveis, acho que não é um impeditivo. E aí a expansão, né? Porque é um centro cultural, a gente transformou no centro cultural. Aqui tem a sala de teatro original, aqui em cima que a gente vai ver uma sala de exposições, né? Lá em cima pode ser, a multiuso pode ser um espaço para cursos e formação, quer dizer, dá para formar um programa extenso, né, cultural no prédio, né? Múltiplo. Tem a possibilidade da multiplicidade. Isso poderia ser por um OS, mas desde que não perdesse a linha mestra do que serve, para que esse prédio foi restaurado. Eu acho assim, que no momento que a gente está vivendo mesmo, esse governo que a gente tem, se ele vai ficar sem investir em saúde e educação, definitivamente não vai investir em cultura, né? Então acho que não vai ter o mínimo interesse de finalizar essa obra através do Funarte. Mas também eu acho que assim, até o próprio interesse da prefeitura, né, da gestão do Dória, em tanto aqui essa iniciativa privada quanto no Oficinas, mostra também um projeto de cidade que ele tem, que não é um projeto de cidade democrática, aberta, livre, né? É realmente uma cidade mercantilizada. Então eu acho que também tem essa questão de pensar, faz um projeto super legal, mas depois muda o conceito desse uso, né? Então acho que a gente tem que pensar também pelo lado da responsabilidade social, né? Porque pode vir a se tornar a região com essa possível privatização dos teatros. No fundo, o projeto ele nem funciona direito se você restringir o acesso, ele não tem uma bilheteria na porta, né? Ele é uma praça vertical e você circula pelo prédio livremente em todos os pavimentos que tem atividades e você vai, a partir dessa praça vertical, acessar eventualmente, aí sim as peças que você tiver, o ingresso ou uma exposição, mas o projeto já foi pensado para ter esse acesso franqueado, né? Então acho que o projeto fala por si do propósito que a gente tinha para cá, né? Que no fundo é o propósito também de novo da Funarte, né? Então você não pode ter uma guinada, qualquer que seja o caminho que se escolha daqui para frente, que roube esse modelo de integração com a cidade que está proposto aqui, né? Acho que a briga é meio essa, né? A briga é essa e a briga é de conteúdo cultural, né? Que você tenta preservar. As duas estão juntas e acho que são intrínsecas. Também, então, fazendo esse exercício contrário, também não adianta você ter o conteúdo cultural e não franquear o acesso da forma que foi projetado, né? Então as coisas caminham juntas, entendo, nesse sentido. E vai ter que se encontrar um caminho que respeite essas questões. Eu tenho uma pergunta que não é nem tanto polêmica, assim, é mais ligada com a questão de restauração mesmo. Vocês tiveram algum grupo, fora eu sei que eles contra a privatização, mas ligado à restauração mesmo, que foi de alguma forma contra, vocês tiveram algum problema em termos de movimento em relação à restauração, que acharam que o projeto não ia seguir fielmente o prédio? Fora o Condefat. Fora o próprio oficial, né? Tirando o oficial. População mesmo, algo tipo ou não? A gente fez a lição de casa. A gente fez prospecção das camadas de pintura que o prédio teve ao longo do tempo. Já foi azul, já foi rosa, já foi bege e voltou a ser bege. Tem umas 4, 5 camadas aí. Existe esse estudo, essa prospecção das camadas de pintura. A gente contratou um levantamento dos entalhes de argamassa feito lá fora, para caso acontecesse algum acidente na obra, ele pudesse ser reconstituído, né? Então, assim, tudo que podia ser feito como prevenção para que não se perdesse ao longo da obra. E aí, entrando numa questão que talvez seja um pouco mais subjetiva, porque de desenvolvimento arquitetônico, mas preservar o foyer como preservar a sala na posição que preservar a lógica da circulação do prédio, né? Porque não é o caminho, se você falar, esse é um prédio que não tem esse peso de memória e de história.
o partido com certeza seria outro, né? Mas a memória do prédio é briefing, para nós é programa de necessidades. Então, o projeto respeitou as particularidades do prédio como ele foi constituído, né? Onde a gente teve que ceder, e depois o Condefat também teve questões de segurança, né? Tivemos que reinclausurar a escada, né? Porque aí é prioritário. Então, assim, se preserva, e se faz isso no mundo inteiro também, né? Você vai no ato de projetar sobre um patrimônio histórico, você vai ter intervenções que às vezes são impactantes, mas que para que se preserve o espírito do prédio e, sobretudo, se preserve o uso do prédio, porque não interessa a ninguém, é escada aberta e o prédio fechado, né? Então a gente tomou essas precauções no limite do que a gente pôde e não tivemos nenhum tipo de questionamento nesse sentido, exceto a questão da escada, como a gente contou. Mas só com relação ao Condefat com o prédio mesmo, né? Mas assim, movimento social mesmo, só população, porque eu acompanhei alguns grupos com relação ao Museu do Ipiranga, quando teve na época, desde o início, quando foi fechado, e eu sei que teve um movimento da população com relação a eles, mas não, aqui não teve nada disso. Não, nesse sentido não. Ficaria curioso saber o que eles poderiam argumentar, inclusive, assim. Talvez eles poderiam até ajudar, né? Ajudariam com certeza, né? Porque essa questão toda virou uma questão muito da escada, que é o que, digamos, que é o que mais atrasou esse processo. Por 6 anos, 3 anos são escada. Vai gostar de escada, vai logo. Nossa, pelo amor de Deus, né, velho? Escada e banheiro é fetiche hoje. Exatamente. Foi uma questão muito técnica dentro do Condefat, e depois que mudou o conselho, a pessoa que entrou como presidente do conselho, que vira-se quase que uma opinião pessoal dela, né, em relação a patrimônio, do que puramente técnica, né? Quer dizer, como tombamento, porque legalmente como tombamento a gente estava preservando, né? Um dos slides da apresentação proibitiva era a própria aprovação do Condefat, arquivo deles. Você não pode retirar de lá, tem que pedir cópia lá para retirar e tal. Então, assim, o arquivo deles está aqui, ó, a gente seguiu, que está como tombamento para vocês. Quer dizer, a gente estava seguindo, né, o trâmite legal da coisa. Então, foi mais isso do que a população ajudaria, né? Concluído. Exatamente por fazer isso, porque a gente está preservando, né, a lógica, a fachada, a volumetria e a lógica toda do DBC, né? Melhorando, na nossa leitura a gente melhora, né? Porque a hora que você cria essas lajes e você abre a referência da fachada, a gente vai conseguir sair no balcãozinho lá. Antes não podia nem mais sair. Quer dizer, a gente recuperou alguns elementos que você valoriza justamente o prédio e, de novo, esse projeto de bairro, né? Que é abrir, que é a coisa da praça e tal. Então, pra gente, tudo isso pra gente é preservar mais ainda, sabe? Em termos culturais e de tombamento, é conservar ainda mais esses conceitos. É uma discussão muito boa essa, na verdade, né? Porque toda a proteção feita fez com que a obra ficasse parada e deteriorando ainda mais o patrimônio, entendeu? Exatamente. Então, eu acho que assim, eu concordo com você que tem fatores muito pessoais, né? Não só no patrimônio, mas em todas as secretarias que a gente trabalha, que, não pode ser poder de uma pessoa decidir o rumo da cultura brasileira, entendeu? Tem que ser um conselho. Existem representantes de várias instituições que participam disso. Sociedade civil tem representante, né, dentro dos conselhos. E é isso, aí prefere ter uma fachada sem a escada, não sei o quê, ou isso aqui ficar parado durante 7 anos, gastando um puta dinheiro público, entendeu? Não faz sentido nenhum. O que é preservar, né? No final das contas, para mim preservar é fazer com que as pessoas usem e tal, não é ficar parado no tempo, né? Então, sei lá, essa discussão é grande, né? Também para ter. Essa interlocução tem que melhorar muito, dos arquitetos com os órgãos, né? Não à toa a sessão se chama oitiva, não é um debate. Você tem o direito de ser ouvido e eles podem até fazer perguntas, mas não vira necessariamente tá bom, escutamos. A primeira oitiva que a gente saiu de lá e falou assim,
aprovamos o projeto. Conseguimos. Ninguém perguntou nada, todo mundo fazendo assim, sabe? Tipo, legal, apresentamos, entenderam, aprovamos. Estourou o champanhe. Foi quase rejeitado por unanimidade da primeira vez, assim, sabe? Os caras têm o poder de ouvir e vetar depois. Exato, Cara, exato. pá. Porque eles falam assim, não seria saudável, se eles são contra, coloca fala na o hora. argumento pra gente tentar, de alguma forma, sanar. Então tá bom, então vamos ter que mudar o projeto por causa disso, entendendo? Mas não, vira uma coisa, ok, obrigado, Até logo. podem sair, e depois vem o... Exato, e aí o Comunique-se vem completamente contrário à impressão que a gente teve na hora, e aí já foi. Aí a próxima Você só... não tem nem como contra-argumentar o que o cara fala. Pois é. Porque não tem nem... Não tem a oitiva 2. Ah, não. Então, a oitiva 2 é depois de muito O tempo. retorno. Não, e aí você imagina que discurso neurótico você ir para uma segunda oitiva já sabendo disso e você está quase debatendo com um fantasma. Você já está contra-argumentando um negócio que nem está sendo colocado na hora. Então você tenta fechar a situação, tipo assim, bom, acho que agora nós falamos tudo. Tem que treinar na frente do espelho. E todos os fatores tem o político, né? Também. Nesta primeira, com Presp e com Defat, né? Municipal e estadual, né? Então, naquele momento você tinha Haddad e Alckmin. E a pessoa que foi do Compresp com a gente no Condefat, ela resolveu falar lá que era um pedido do prefeito para resolver essa questão com a cidade e tal. Podia levantar e ir embora. Não, acabou. Podia ter levantado e ir embora. Falei, toda a apresentação eu acho que foi por água abaixo. Então, Agora dança. então assim, é uma questão. Existe essa polaridade e eles colocam. Aí eu acho que perde o mérito, perde a razão, tudo isso que a gente está falando, as questões políticas. Então é mais uma variável do jogo aí que Não é pequena. não é pequena e a gente está tendo ela agora de novo, que privatiza essa coisa toda. Quer dizer, são modelos diferentes que fica batendo de frente ao invés de casar. Então, é isso que eu falo. Por que eu falo que afasta a solução? Porque o mérito evapora. Você para de discutir, deixa de ser o mérito do TBC Eu falei por último. e passa a ser quem que vai ganhar o braço Eu de falei ferro. por Esse braço de ferro que dura há X anos e talvez vai durar mais alguns. E você lá assim, pronto, ninguém mais está falando de TBC. Está falando de privatização, está falando da escada e pronto, saiu da pauta. Eu acho que tem talvez uma coisa que seja maior que tudo isso. É a questão da individualização, a personificação, né, da figura do prefeito, né, ou dos políticos. Sim. Assim, o Haddad que é uma coisa, o Dória que é outra. Ou seja, Não é a esquece de prefeitura todo de o corpo São Paulo. técnico que existe por trás. Os interesses não são do Haddad, não são do Dória. Aliás, são os menores interesses são os deles, no final das contas, né? Então acho que assim, enquanto a gente continuar personificando essas atitudes, todas essas ações, a gente não vai para lugar nenhum. Inclusive a gente vai ficar brigando, né? Porque eu sou Dória, eu sou Haddad, eu sou Boulos, eu sou Temer, quem que seja. Não é isso, entendeu? assim. E a gente, quem sai prejudicado no fundo, é sempre a gente. O próprio conselho, em última instância, não era conselho versus URD, era conselho versus corpo de bombeiros. Vocês estavam de fora, vocês ficaram do lado. A gente, olha, temos uma mensagem do corpo de bombeiros para vocês. É isso que nós vamos falar lá em última instância, é isso. Então, assim, olha, o corpo de bombeiro não costuma negociar muito com vidas humanas, então é mais fácil a gente... E assim, e não existe essa estrutura do processo decisório que seja em algum grau automático que questões de segurança se sobrepõem à questão de patrimônio. Não existe, porque se existisse a gente ia economizar uns 3, 4 anos da nossa vida essa conversa. Aí aqui podia estar pronto. É inevitável pensar isso. Se o Conselho tivesse uma racionalidade, nesse sentido, mecanismos de afunilamento de uma decisão em cima de um processo mais racional, a gente tinha economizado muito tempo. Na prática, o que aconteceu foi isso, uma disputa política em que eles queriam até se sobrepor uma decisão do Corpo de Bombeiros. Né? Não é a URD que queria enclausurar a escada. Né? Até porque isso para nós é quase irrelevante no contexto do que a gente quer para o prédio. Ela está aberta ou fechada, é uma questão menor para o que a gente quer para o prédio. Então, para nós,
Não seria nenhuma concessão abrir a escada, seria legal abrir a escada. Mas não é isso. A nossa responsabilidade neste prédio, e que para nós escancarou nos 30 segundos do primeiro tempo, quando a gente entrou aqui, que a responsabilidade que a gente ia namorar muito grande, né? Você imagina se acontece alguma coisa durante o reforço, se cai a fachada, sabe? Poderia, não poderia? Então, assim, fosse tomado a atitude correta. Quando ela estava brava, ela falava que ia cair, tá? Só pra vocês verem. Vai cair, Vou trocar. Então, assim, de cara a gente caiu com essa responsabilidade muito grande na mão, onde a arquitetura tinha que conversar com essas questões técnicas, primordialmente. Então, a gente já foi fazendo concessões ao longo do projeto, tentando preservar o espírito. A hora que chega na coisa que talvez seja mais evidente, que você precisa ter condições de segurança num prédio desse, o negócio empaca. E fica anos. Uma oitiva integrada entre os representantes do governo. Então, dizem que hoje existe uma espécie de escritório integrado que reúne. Você tem que solicitar esse encontro, me parece, e que hoje você senta com representantes de cada conselho. Nós não tivemos a prerrogativa de usar isso quando aconteceu, então não sabemos como funciona, se tem funcionado. Mas, de novo, é a coisa óbvia que fica por último. Uma reunião dessa conjunta é como se fosse uma reunião de compatibilização de projetos, né? Compatibilização de ideias. Compatibilização de conceitos, né? E que dali se saia diretrizes onde a gente pode até mediar, mas não somos nós que damos, não somos nós. A gente respeita a diretriz do conselho, a gente respeita a diretriz do Corpo de Bombeiros, a gente faz o nosso trabalho em cima dessas diretrizes. Então a gente estaria ali para escutar e para mediar, desde que eles extraíssem dali diretrizes coerentes para o desenvolvimento do projeto. Quer dizer, se eles não fazem isso juntos, imagina como é separados, né? Então a gente fica lá tentando trazer coisas que raramente se tocaram ao longo do processo. Então hoje a gente olha para trás e fala, olha, se fosse tentar de novo, talvez não dava certo, assim. Neste caso deu certo. Então tem que mudar. Tem que criar esse mecanismo do escritório conjunto, da reunião de compatibilização de conceito, né? Sem dúvida. Tem que ser a primeira coisa a ser feita essa reunião. Pois é. Que ela é balizador para todas as tomadas de decisão. Pois é. E imagina se você chega a FUNAT, assim, agora vou... melhor cenário possível. Antes de contratar o projeto, se poderia ter contratado um laudo do prédio, fazer as prospecções estruturais, fazer os levantamentos de fato, para que isso fosse um briefing sólido de projeto. Porque nós tivemos que gerar o briefing técnico durante o projeto e no fim durante a obra. Sim. Né? Então, assim, isso amarrado dentro de um contrato que a gente tinha 90 dias para fazer o projeto. Então, assim, tem muita coisa para melhorar, né? Nessa interlocução com o cliente público, nesse sentido, porque o ônus fica todo sobre o escritório. Então você tem que ter muita vontade que o negócio aconteça para o negócio de fato acontecer, senão não vai. Mas tem o dedo nosso, assim, essa coisa de... Esse aqui nenhum cliente pediu, o Sérgio não pediu, a Funarte pediu de abrir tudo, né? Isso é a criação da arquitetura. Então, assim... Quer dizer, você propõe para o cliente coisas, porque se ele soubesse o que ele queria, você não precisava de arquiteto. Você tem que trazer... dentro daquilo que ele quer, e ele nem sabe o que quer, ele quer como ideia, como conceito. Agora, como viabilizar isso com logística, com harmonia estética, com luz, com visão lá do outro teatro, isso é a arquitetura que faz. O cliente nunca vai saber isso. E assim, eu acho importante falar sobre isso, exatamente dessa maneira, porque a gente brigou para isso ao longo do processo, inclusive com o cliente. Porque quando vão surgindo as dificuldades, não, mas já funciona com o foyer só aqui, já funciona só. Para que tirar o telhado e fazer a laje? Ele não tem a visão. Para quê? Né? Então, quer dizer, e aí isso, claro, influencia em verba, influencia em prazo e tal. Então, a gente também comprou essa briga do lado da arquitetura. Né? Mas tem que ser. Então, assim, isso é o objetivo da arquitetura, vamos lá. E com um cenário tão complicado como esse, é muito difícil você manter a posição, né? Então, eu acho que essa é uma coisa que é importante ser dita, assim, né? Que é
Então lá vem os turrão, né? Assim, então, assim, Olha eles de novo. eles de novo. E foi exatamente isso, porque a gente que fez o projeto dos galpões ali na Nótima, né? Da Funarte São Paulo. Quando a gente ganhou a licitação, a primeira ligação que a gente recebeu foi essa: não acredito que são vocês de novo. Vou ter que Assombração, aguentar vocês de novo. Voltamos pra entrar. E aqui a gente assombrou eles muito mais do que lá. Porque assim, essa coisa de ser turrão, de ficar, né? Quer dizer, Isso é acreditar numa ideia. Fazer Não, um então, negócio. o que a gente é conciliador com esses órgãos, a gente é turrão na arquitetura. É a mais pura verdade. Mas a arquitetura É assim, isso, enquanto não tá difícil- Se você acredita no que você fez, você tem que batalhar pelo que você acredita. Não, pois é. E assim, Abrir mão, assim, tem que só integrar, porque alguém tem já que abrir, fazia, tem não que pode. abrir, tem que fazer. Né? Assim, a gente tinha um problema de pé direito aqui para provar também. Tava Aqui passando. também, ó. Então. Aquela assim, viga é magrela daquele jeito e teve que ter 2 pilares, porque não seria possível um vão desse tamanho com uma viguinha nanica daquela. Mas se eu pusesse a viga que eu precisava, ia ser o festival da testa raspada. O cara ia passar aqui, pau, arranca o scalpo. É melhor 2 pilares, mas deixar a turma com o scalpo, né? exato. A arquitetura parece ter um pouco essa condenação, né? A melhor solução é sempre a mais difícil de fazer em algum momento, né? A gente... então, assim, um dia a gente vai com certeza ter a oportunidade de ir no ginásio, né? Assim, e lá foi a mesma coisa, assim, a melhor solução era mais difícil de fazer. Né? Vou até afastar um pouquinho aqui. Não, lá nós não ligamos, não. Na verdade. Então, porque aí fizemos do brigou aqui, zero. lá Não, não. então, porque é muito legal você fazer um projeto de metálica do zero, onde a margem de problemas Já sabia qual era é a coisa. quase zero. Né? E aqui é uma intervenção de estrutura metálica no prédio existente, né? Que te obriga a um exercício de desenho. Sim, porque você não tinha o espaço que você queria. Né? Vira um exercício de design quase mais do que de arquitetura em algum momento. Né? Vira um exercício de estilo, até em termos de linguagem do prédio, né? Que é determinado pelas limitações estruturais técnicas. E tinham muitas. Né? E assim, isso guia o desenho. Né? Não, às vezes você pode falar assim, ficou uma coisa meio arquitetura por gosto, assim, uma arquitetura mais moderna na linha paulistana, assim, mas é engraçado como esse desenho nasce também de uma necessidade de austeridade de desenho. Né? Para nós, assim, vocês vão ver a passarela que a gente criou ali, a varanda cênica e tal. É um desenho que ficou bonito, a gente acha que ficou bacana no forro e tal. E ele é uma demanda técnica que a gente foi acertando o desenho até ficar uma coisa bacana. Aqui é a mesma coisa, a gente vai sempre no limite de fazer cruzar a austeridade da grana, a necessidade da gravidade dentro de uma linguagem arquitetônica coerente com o todo. Né? E esse é o desafio. Né? Essa é a coisa que a hora que você olha e fala assim, chegou, deu certo, agora o projeto amarrou. Né? Aí você fala, agora acabou, agora vamos fazer. É isso aí. Vai lá, Elô, faz lá. Agora vai. Bom, falando em agora vai, acho que a gente podia agora ir. Agora Sim, vamos, né? Agora vamos. Vamos lá. Deixa eu só. A transmissão ao vivo, acho que é legal a gente. Não sei se tem pergunta, mas acho que é legal a gente encerrar, pelo menos formalizar. A gente faz um passeiozinho com o celular ali. Ninguém tem mais nenhuma pergunta antes da gente andar? Tudo certo? A gente vai conversando no caminho, então. Acho que agora a gente fica mais informal. Vocês podem ir puxando eles também mais informalmente. A gente vai conversando. E, bom, agradecer quem participou da transmissão ao vivo. e é isso. Vamos. Legal. Bora. Bom, é isso então. Gostaria de agradecer profundamente vocês três, o Roberto, o Alexandre e a Elô. Sempre legal ter essa junção, né, das disciplinas. A gente vai tentar fazer o máximo isso ao longo do curso, com vários convidados, não só engenheiros, mas paisagistas, enfim. Ver aquele profissional que tenha talvez um protagonismo maior dentro de determinado projeto, tem a sua... Aqui a estrutura e enfim, é um conceito. Porque até este momento os outros não conseguiram trabalhar. É verdade, não tem acústica, não tem. Os caras não
conseguimos trabalhar. Vamos falar a verdade, só nós conseguimos trabalhar. Mas isso que é legal ver no osso, né? Ah, vai ter um fogo aqui, a gente teria visto lá em cima, sabe? Então acho que a ideia veio disso também, assim, viabilizou o ginásio nesse momento, a gente falou, pô, o TBC Não, eu acho que é muito legal, né? Eu acho que a troca foi Ele também acha. É uma aula e tanto aqui mesmo. Então, fica o agradecimento. Elô, sempre um prazer. Se tiver outra obra que você calculou, que a gente escolheu, já vou chamar. Já entra no pacote? Já fica no pacote, convidada de honra. Então, agradecer vocês também, por quem trouxe o capacete, quem não trouxe, tá tudo certo. E a próxima aula, a próxima visita vai ser na passarela. Daí eu estou fazendo uma autopropaganda de convite, então obrigado a vocês pelo. Nós também não custa reforçar assim, para nós é uma honra o convite, tanto para o ginásio quanto para cá. A gente adorou que vocês compraram a ideia de mudar para cá também. Ficamos felizes porque é a história não contada de um negócio que todo mundo precisa saber, né? Ficamos muito felizes com o convite. Quem sabe um dia a gente viabiliza a visita no ginásio, né? Num contexto diferente, né? E conte com a gente sempre que precisar, assim, tá? Que é uma iniciativa muito legal que a gente admira muito mesmo. Legal, obrigado. E fico combinado então da gente voltar aqui quando estiver pronto, né? Então, seja para uma peça, seja para tomar uma cerveja no bar do lado. Celebração. Então é isso aí, obrigado, gente.